Olá, estamos aqui mais uma vez no Assincast, o podcast da Assincar, e aqui hoje com uma pessoa que vai nos ensinar muito, que é o Reginaldo. Reginaldo, é um prazer estar com você, Reginaldo do Sicoob, para a gente falar de linhas de crédito, né? Linhas de crédito e incentivos governamentais. É um assunto que eu não domino e eu quero aprender com você, viu, Reginaldo? Seja muito bem-vindo. Maravilha. Eu que agradeço o convite, tá, Ana Paula? Enfim, em nome da Assincar, a gente é parceiro aqui há muitos anos, Verdade. Né? Da Assincar, trabalhando aí com a Assincar e com o Sicoob juntos, né? Uhum. E assim, eu espero que ao longo desse papo aqui a gente consiga desmistificar esse assunto aí espinhoso, que são linhas de crédito, né? Especialmente essas governamentais aí. Verdade. Eu falo que assim, ó, eu não entendo disso, né? Eu acho que ainda muita gente ainda vê as linhas de crédito como um bicho de 7 cabeças. Né? Algo para se evitar ao máximo. Eu não sei se isso é uma verdade hoje em dia ainda, mas eu queria que você contasse para a gente um pouco como o empresário ele pode enxergar o crédito como um aliado, né, vamos dizer assim, e como uma ferramenta de crescimento e não como um risco, vamos dizer assim. Assim, historicamente no Brasil, até no resto do mundo, né, o crédito ele é visto como um tapa-buraco. Uhum. Então, assim, o empresário só costuma, né, procurar o crédito em último caso. Então, quando ele está com um capital de giro descasado ou algum tipo de rombo, e aí ele vai procurar a instituição quando já está enfrentando algum tipo de problema. O crédito, ele deve ser um aliado, uma alavanca estratégica no seguinte sentido. Se você tem intenção de expandir a sua empresa, o que o empresário tem que colocar na ponta do lápis? O valor que você vai pegar emprestado, seja ela uma linha convencional ou uma linha com incentivo do governo. O retorno que ele vai trazer, ele é maior do que os juros que você vai pagar seja um empréstimo, financiamento? Certo. Então, geralmente, deve existir um planejamento. O empresário vai aplicar esse valor dentro da empresa, geralmente, para expandir, crescer, aumentar a produtividade, aumentar as vendas, e ele tem que colocar na ponta do lápis se essa expansão, se esse crescimento, se ele vai bancar os juros do empréstimo. Uma vez que essa conta fecha, aí o crédito é uma alavanca de crescimento. Aí ele vale a pena. Aí ele vale a pena. Aí deixa de ser o tal do bicho de 7 cabeças. Entendi. E nesse caso, assim, na prática, então, quais são os principais tipos de crédito, né? Que a gente pode aí, disponível, né, hoje no mercado e que sejam mais vantajosas, vamos dizer assim. As linhas de crédito mais utilizadas, a gente oferece muito, né? Capital de giro. Uhum. Então, o capital de giro o empresário geralmente pega para utilizar, pagar, fazer uma folha de pagamento, antecipar um estoque que ele precisa comprar às vezes, e ter um desconto, porque aí o que a gente falou? Que esse crédito que ele vai pegar tem que ser uma vantagem para ele. Certo. Então, por exemplo, comprar estoque com preço à vista, que ele compraria a prazo, ele vai utilizar o crédito para comprar à vista e vai ter um belo de um desconto na compra desse estoque. Legal. Ou nos pagamentos a fornecedores, né? Quando a gente fala de capital de giro, a gente fala daquele giro operacional, a despesa operacional da empresa, aquela despesa a curto prazo. Então, ele tem que vai utilizar esse recurso para aproveitar oportunidades. Então, um fornecedor que ele consegue pagar à vista, que ele iria dividir, ele paga à vista, obtém um desconto. Certo. Porque às vezes ele tem aquela venda que ele vai receber a prazo, né? E tem o fornecedor também para pagar a prazo, ele adianta isso para o fornecedor, obtém um desconto e aproveita o valor que ele tinha para receber no caixa, aquele valor, aquelas contas a pagar, ele antecipa. Certo? Faz um desconto e antecipa esses fornecedores e ganha desconto. Sempre lembrando que esse desconto ele tem que ser um desconto que vale a pena em cima dos juros que ele vai pegar do empréstimo. Você está trazendo um olhar, na verdade, muito mais estratégico para essa linha de crédito do que como um tapa-buraco mesmo. Tipo assim, porque, na verdade, eu acho que a concepção das pessoas é buscar o crédito quando realmente a coisa está, né, difícil já. E ali é uma solução de alavancagem, vamos dizer assim, não é isso? Isso, exatamente. É alavancagem. Geralmente, os empresários, a gente falou do bicho de 7 cabeças, né? Procura, quando o capital de giro, às vezes, tem aquela folha de pagamento, tem aquele fornecedor para pagar. Para pagar a dívida, né? Para pagar a dívida. E não teve aquela receita, às vezes não teve aquela receita esperada naquele mês, e aí vai procurar a instituição financeira para tapar esse buraco. Entendi.
Se ele conseguir antecipar isso, vai acontecer o contrário, vai sobrar dinheiro para ele. Porque o dinheiro que ele ia receber, às vezes, a prazo, ele paga à vista e obtém o desconto. E hoje, quais são os principais tipos de crédito que são possíveis, assim, que é possível para pequenos e médios empresários? Pequenos e médios utilizam muito o capital de giro, que certo. eu falei, né? E investimento. Tá. Investimento, aí a gente já está falando de um crédito a médio e longo prazo. Ok. Investimento é você realmente vai expandir a sua empresa ou aumentar a sua produção. Então, um exemplo, você vai expandir o seu negócio, você vai reformar, você vai adquirir máquinas e equipamentos que vão aumentar a sua produção, por exemplo, em 20%, aí automaticamente você vai vender mais. Então, a linha de investimento, aí já é um valor de taxa menor, o prazo é de médio e longo prazo, é maior, e você vai investir, vou dar um exemplo, uma transportadora. Você vai adquirir lá, vai adquirir 2 ou 3 caminhões para a sua transportadora, vai aumentar o frete, vai aumentar a receita, vai aumentar a sua produtividade. Ok. Aí, esse retorno, eu falei aqui aleatoriamente de 20%. Esse 20% que vai crescer, paga a linha que você está contratando de investimento? Se paga, você alavancou seu negócio. Okay. Se não paga, é melhor você rever a sua estratégia. Entendi. Seria mais ou menos nessa linha. Aí a gente tem o capital de giro, investimento, aí eu estou falando de linhas comuns, qualquer instituição financeira tem, cooperativa não é diferente. Ok. E tem as linhas de incentivo do governo, que eu acredito seja o nosso foco aqui. Isso. Que aí tem alguns subsídios do governo federal, do BNDES, e aí reduz que aí as taxas taxa de juros. As taxas são melhores. Claro que é um recurso finito, né? O governo disponibiliza, dependendo da origem do recurso, ele disponibiliza isso de tempos em tempos. Certo. E aí o empreendedor ele tem que correr na instituição financeira, né, para pegar esse recurso antes que ele acabe. Às vezes ele está lá na proposta de crédito ainda, mas demora para decidir, não tem um planejamento ali, e aí acaba perdendo aquela oportunidade e tem que partir para uma linha tradicional, que é um pouco mais cara. Todas essas de linhas de incentivo do governo, ou do Sebrae, igual a gente deve falar mais para frente aqui, tem uma taxa mais reduzida. Sobra mais dinheiro no bolso do empresário. Eu acho que, assim, talvez o empresário que está nos ouvindo, de repente, pode pensar que isso é uma coisa difícil de se conseguir, né? Porque exige muito documento, precisa ter uma capacidade, vamos dizer assim, precisa ser uma empresa grande. Aproveitando essa oportunidade, você falou de incentivos governamentais, quais são os documentos, assim, o que ele precisa ter em mãos se ele está decidido a ir lá solicitar uma linha de crédito? Primeiro, ter um planejamento claro do que ele vai fazer com esse valor. Okay. Né? O que ele vai fazer dentro da empresa com esse valor. Aí os documentos de praxe, né? O CNPJ, por exemplo, se você tem um DRE, né? Um demonstrativo de resultado do exercício, um balanço atualizados, ou um extrato atualizado, dependendo da categoria da sua empresa, isso é muito importante. Além de estar com as suas obrigações fiscais em dias, né, não ter nenhuma restrição, isso já facilita o crédito, porque o que as instituições vão pedir é que você demonstre a sua capacidade de pagamento. Certo. Você demonstrando a sua capacidade de pagamento, meio que o crédito vem, você não precisa procurar o crédito vem até você através de linhas pré-autorizadas, créditos pré-aprovados. Você pode ver que às vezes você vai pegar o extrato da sua empresa lá, já tem lá no rodapé um limite pré-aprovado ali para você usar. Aí eu não estou falando de cheque especial e conta garantida, que são créditos mais caros. Estou falando de linhas de crédito mesmo, pré-autorizadas. Claro que essas com incentivo do governo não vão estar pré-autorizadas ali no seu extrato. São as linhas mais comuns. Mas uma vez que você manteve tudo isso que eu falei, né? O DRE atualizado, obrigações fiscais, cadastro atualizado, reciprocidade com a instituição financeira, ser próximo da sua instituição financeira, você consegue esse crédito de uma forma mais fácil através de créditos pré-aprovados. Claro que vai ter um limite esse pré-aprovado, e se você precisar de um valor maior, você vai ter que a gente chama de balcão, de ir até o balcão, né, que a gente fala comumente falando, contratar isso direto com o seu gerente, que vai ser o seu consultor financeiro. Então, na verdade, quanto mais você estreita essa relação, com o tempo, inclusive, você vai adquirindo mais margem, vamos dizer assim, para alcançar esses recursos, né? Isso, claro que assim, a análise do crédito, ela tem uma série de fatores, né? Tem a questão de pontuação Serasa, score de crédito, não limitado a só isso, né? São várias as modalidades que você consegue, como que eu vou dizer, buscar esse crédito. Agora, a reciprocidade é assim, se você tem um relacionamento mais próximo com a instituição, se você tem reciprocidade, a instituição financeira, não estou falando só da cooperativa de crédito, não, os bancos em geral,
tendem a dar prioridade para você. Entendi. Eles vão dar prioridade para você em prol desse relacionamento, dessa reciprocidade mais próxima. É diferente quando você acabou de abrir a conta na instituição. Entendi. E vai pleitear um crédito, existem ferramentas para analisar o endividamento que você tem no sistema financeiro. Existem várias ferramentas para analisar, mas como você ainda não desenvolveu aquele relacionamento, a instituição, o banco, a cooperativa, não te conhece ainda de forma plena, Sim. esse crédito ou ele vai ser mais caro ou ele vai ser mais restrito. À medida que a instituição vai te conhecendo, você vai trabalhando com a instituição, vai movimenta ali, a instituição vai te conhecer melhor, vai entender a sua vida financeira. E aí, eu te falei, o crédito às vezes vem até não pré-aprovado, dependendo do valor. E aí, assim, até aproveitando o gancho disso que você está falando, de relacionamento, o que é avaliado, quais são os erros mais comuns que você costuma ver e que, às vezes, inviabiliza conseguir buscar essa linha de crédito e alcançar êxito nisso? Olha, os erros mais comuns, e a gente já trabalhou isso aqui demais aqui na Sincar, junto com o Sebrae, os vários cursos que a gente promove para os empresários aí, é misturar a vida financeira pessoal com a vida financeira da empresa. Isso acontece muito, porque quando acontece isso, você, por exemplo, o empresário utiliza as contas da empresa para pagar contas particulares da família, e vice-versa também, utiliza as contas particulares para pagar contas ou realizar transações da empresa. Quando essas coisas se misturam, a instituição não tem uma visão clara de como que funciona a sua empresa, qual que é o propósito dos valores que você movimenta ali. Esse é um dos erros, né? A falta de planejamento é outra delas, né? Outro erro. Falta de planejamento no seguinte: o empresário às vezes chega precisando de um crédito, mas não sabe exatamente qual o valor que ele precisa, Sim. o que ele vai fazer com esse dinheiro dentro da empresa. Então, muita gente, assim, contrata o crédito primeiro, às vezes um pré-aprovado, que já está ali. Muitas vezes você contrata até pelo aplicativo, né? E aí não sabe onde vai, depois que vai decidir o que vai fazer com esse valor dentro da empresa. Isso é um risco muito grande e é um erro muito comum. E o relacionamento que a gente acabou de falar, que também é um erro você acabar de abrir conta na instituição e esperar que você já tenha taxas mais baixas. Sim, né? Claro que isso pode acontecer, né? Mas não existe um relacionamento ainda, Não né? existe ainda. O relacionamento é um dos diversos fatores na análise de crédito. Existem vários fatores, né? Tanto de ponto de vista de sistema, comitês de crédito que ficam aqui, que ficam em Belo Horizonte, né? Dos bancos tradicionais, tem os comitês de crédito em São Paulo, em Brasília, e por aí vai. Aí estou falando quando tem os valores mais altos, né? Pleiteados. Tem muito gritante também, que é o empresário que procura um crédito de longo prazo para pagar uma despesa de curto prazo. Ah, tá. Então, vou dar um exemplo. Se ele está uma multa fiscal para pagar, e aí pega um crédito para 5 anos para pagar essa multa, é um erro muito gritante, muito comum. E o contrário também acontece. Você pegar um crédito curto para pagar uma coisa que vai te dar um retorno a longo prazo. Um crédito que às vezes você vai ter que pagar em 1 ano, e o retorno daquele crédito que você pegou vai demorar 5. Entendi. E aí descasa aquilo que a gente falou do investimento pagar os juros da operação. Entendi. Então esse é um dos, entre os erros, é um dos mais Tem mais outros, gritantes. né? Mas assim, é outro gritante, né? É outro gritante. Esse aí é bom porque o andar casadinho, o crédito com o objetivo. Com o objetivo. Principalmente o casamento de prazos. Isso é muito importante. Legal. E no caso, a gente lá na Sincar, a gente tem procurado, né, incentivar esse acesso, né, dos empresários a essas informações, oportunidades, né, que podem impulsionar o negócio, porque muitos empresários dependem de linha de crédito, inclusive, né, precisam disso para alavancar os seus negócios, né, e muitos ainda não conhecem isso. Não tem esse relacionamento estreito, igual você falou, não tem, às vezes, um contato com o gerente que pode estar explicando para ele que ele tem esse recurso. É o que você está falando, é relacionamento, não é verdade? E aí, no que diz respeito a essas linhas, né, de crédito disponíveis e incentivos governamentais, né, o que a gente tem hoje já pronto, vamos dizer assim, que fala assim, olha, você vai buscar algo específico para o seu negócio. O que já existe nesse sentido? Olha, primeiro vai muito do objetivo que a gente falou no começo, né? Certo. Você tem um planejamento do que você vai fazer com esse valor? Por exemplo, vai ser um capital de giro? Você precisa de dinheiro a curto prazo? Porque geralmente capital de giro é dentro de 1 ano. Certo. Né? Não é regra geral, existe capital de giro para 12, 24, 36 meses. Mas primeiro você tem que saber o que você vai fazer com esse valor. Você vai investir, você vai ampliar, você vai comprar maquinário, você vai comprar caminhão. Certo. O que você vai fazer com esse valor? E aí,
não tem como indicar uma linha específica. A pessoa tem que sentar lá, por exemplo, dar um exemplo do Cicobi, que é no trabalho lá em tecnologia, né? Certo. É você sentar com o seu gerente, que vai ser o seu consultor, e ele vai estudar o seu, primeiro, esse planejamento, que é essencial você ter esse planejamento, levar e explicar o que você pretende. Explicar o que você vai fazer, né? O que você pretende fazer. Exatamente. E o gerente é que vai te conduzir. Ele vai estudar as linhas de crédito, ele vai te indicar, no caso da cooperativa, que não tem fins lucrativos, né? O gerente não vai te colocar a linha mais cara, da taxa mais cara, um cheque especial, por exemplo, certo. que é o mais caro que tem, né? Ele vai te indicar qual que é a melhor linha. Às vezes nem vai ser uma operação de crédito. Né, com os juros um pouco mais altos do jeito que está hoje, a Selic é 15%, às vezes, dependendo do propósito, eu dei o exemplo da transportadora, vai comprar caminhão. Se a empresa tiver um fôlego, né, ela consegue fazer um consórcio, que hoje é muito mais em conta do que um financiamento, Sim. e aí ela vai construir, vai planejar aumentar aquela frota através de um consórcio que é muito mais barato. Então, o gerente ele vai entender esse planejamento, o que o empresário colocou na mesa, eles vão discutir juntos e resolver o problema, achar o melhor caminho. Sim. Né? E para isso aí vai depender, as linhas, vai depender desse objetivo do empresário. Sim. Entendeu? Na verdade, é trazer o gerente como parceiro do negócio mesmo, né? Exatamente. É expor o que está planejando fazer para ele poder dar o melhor recurso ali, vamos dizer assim, a melhor alternativa como parceiro estratégico do negócio. Isso, não é verdade? Exatamente. E entre essas opções, né? Quais contam com incentivo, ou, com apoio, né, ou incentivo governamental, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente fala das linhas que são voltadas para o banco mesmo, para a cooperativa, e tem essas que são governamentais. O que você nos diz? Isso, a gente tem, falando do empresário comum, né? Não vamos falar do agronegócio ainda não. O empresário comum, que eu falo assim, tirando o agronegócio. A gente tem, por exemplo, o PRONAMP, né? Que é o Programa Nacional de Apoio ao Microempreendedor e Pequeno Empreendedor. Certo. Esse não é nenhuma linha de crédito, né? É um programa do governo em que o recurso que é ofertado, ele é da instituição financeira. Certo. Porém, ele tem uma garantia do FGO, que é o Fundo Garantidor de Operações. Por ter essa garantia complementar, ela é uma linha que os olhos das instituições brilham, porque ele vai receber, né? Entendi. Ele vai receber, é uma garantia, né? É uma garantia a mais, é uma garantia. Claro que vão ser exigidas outras garantias, claro. Mas essa é uma garantia que não falha do governo. Então, em função disso, o governo exige que a taxa seja um pouco mais baixa do que uma linha tradicional. Porque já existe uma garantia, né? Porque já existe uma garantia ali complementar. Aí limitado, se eu não me engano, a 30% do faturamento ou R$250 mil, o que chegar primeiro. Limitado a R$250 mil. No caso do PRONAMP. Ele é muito utilizado para capital de giro. Entendi. Então, o empresário que está vislumbrando, às vezes, expandir ou pegar essas oportunidades que eu falei, né, de às vezes obter um desconto e comprar alguma coisa, né, pagar um fornecedor à vista ou comprar um estoque à vista, enfim, antecipar, ele consegue usar essas linhas a linha de capital de giro. O PRONAMP é muito utilizado para isso. Tem para investimento também, mas para capital de giro é comumente mais usado, né? Certo. E tem esse incentivo do governo federal, que aí ele não deixa a taxa limitada, ele não deixa passar de um determinado patamar. Então o spread das instituições acaba sendo um pouco menor do que uma linha tradicional. Esse também é muito procurado, sai muito capital de giro nele, mas como eu disse, o recurso é finito, né? Então as instituições, as cooperativas em geral, depende da disponibilidade do governo desse recurso, né? Para poder emprestar. Claro que o recurso é da cooperativa, mas para ter essa garantia do PRONAMP, depende do governo liberar ou não liberar, depende da época. Então, o gerente, né, que eu falei, vai orientar ali qual que é a época certa de pedir, mas PRONAMP é muito, muito utilizado. Você até chegou a citar o agronegócio. Existem linhas específicas para o agronegócio? Existem. Falando em incentivo governamental, a gente tem o PRONAF, né, que é o Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que aí é mais direcionada para o pequeno produtor rural, ou para agricultura familiar, vamos dizer assim. Ele é mais limitado em questão de valores, né, mas tem incentivo e garantias do governo, assim como a outra linha que eu falei, porém esse já é um recurso repassado. São recursos obrigatórios que as instituições obrigatoriamente têm que destinar para o crédito rural. Sim. Então tem o PRONAF, que é para a agricultura familiar e mais voltado para o pequeno agricultor, né, pequeno produtor rural, e tem o PRONAMP, que não se confunde com o PRONAMP que eu acabei de falar, que é o PRONAMP que eu acabei de falar, o Programa Nacional de Apoio ao Pequeno Empreendedor. É o PRONAMP que termina com PRONAMP. Ok. E esse PRONAMP
para o agronegócio, ele é o Programa Nacional, se não me engano, para o médio produtor rural. Que é com P mudo. Que é com P mudo, isso, exato. Isso aqui também é diferente do outro Pronamp, aí já é uma linha de repasse, de recurso, não, de repasse, né, recurso obrigatório, para o produtor rural de médio porte. Ah, tá. Né? Todas essas duas linhas aí exigem um projeto, né, assinado por um técnico e tudo mais, tem uma burocracia, Sim. porque tem esse incentivo do governo, porém, os nossos gerentes em geral, de todas as instituições do Sicoob especialmente, né, tem lá o gerente que é o seu consultor que vai te ajudar a navegar pelas regras dessas linhas, né? E tem outras linhas também, por exemplo, do produtor tem o Mother Frota, do BNDES, que é para apoio para você comprar tratores, né, renovar sua frota de tratores e ampliar. Legal. Esse é um exemplo também de linha governamental. Você comentou um pouquinho antes da gente começar aqui, você estava falando até de linha específica para mulher empreendedora. Isso, aí saindo um pouquinho, voltando do produtor rural para o empresário em geral, certo. Né, essa linha que eu acho interessante, que é o FAMP, que é o Fundo de Aval se não me engano, ao micro e pequeno empreendedor. Né, atinge acho que os MEIs também, se eu não me engano. Certo. Esse não é propriamente uma linha de crédito, ele é um fundo de aval, ele é um fundo garantidor. Ah, tá. Né, e esse aí é administrado pelo Sebrae, nosso parceirão aqui da Sincar, o Sebrae, né? Administrado pelo Sebrae, ele garante até 80% da operação. Então, aquele pequeno empresário, pequeno empresário que tem uma dificuldade de garantia, que tem uma insuficiência, uma dificuldade de comprovar uma garantia, um aval, uma garantia real, ele pode usar o FAMP como uma garantia complementar. Certo. Então, o FAMP garante até 80% da operação. Ele facilita a aquisição, na verdade. Não é que ele vai pagar caso você não pague, né? Isso, exatamente. Isso aqui é bom deixar claro. Tanto o FAMP, né, o FAMP, tanto o Pronamp quanto esse FAMP, essas linhas garantidoras, elas vão garantir o valor para a instituição. Certo. Mas você que está tomando crédito, você continua sendo cobrado, a sua responsabilidade é a mesma de uma linha comercial convencional. A diferença é que você vai ter uma garantia complementar do Sebrae, no caso desse FAMP, até 80%. É um programa de incentivo específico, né? Exatamente, é um programa de incentivo específico porque a instituição vai receber, mas isso não significa que você vai deixar de pagar, porque você vai ser cobrado as suas garantias que não eram suficientes, foram complementadas por essa instituição, FAMP, né? Elas vão ser executadas, assim, a gente não quer que chegue a esse ponto, mas caso precise, são executadas, o associado, o cliente, ele é executado da mesma forma que uma linha comum. Ele tem a responsabilidade do crédito igualmente. O FAMP funciona como um facilitador para o crédito. Então, o valor, a origem do recurso é da instituição com garantia desse fundo de aval. E é o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, que é interessante, é nosso parceirão Sebrae aí, da Sincar, do Sicoob, né? É que existe um FAMP mulher, que aí esse garante até 100% da operação, funciona da mesma forma que o FAMP comum, de 80%, e é destinado a mulheres empreendedoras, ao critério que o sócio majoritário, a sócia majoritária, né, o sócio majoritário seja mulher, ou a sócia administradora seja mulher, para direito a esse fundo de aval que chama FAMP Mulher. Isso aí eu achei interessantíssimo. Legal, incentiva as empreendedoras igual você, né? Você, eu sei que muito pra frente. A Sônia, que vai ver a gente aí, deve estar vendo a gente aí também. Aí, ó. Verdade. Específico para mulheres empreendedoras como vocês são. É um exemplo, né? Entre tantas outras, Mazé e por aí vai, né? Carmópolis está cheio. Né? Verdade. Tem muita. Olha aí uma linha, um específica, fundo né? Específica. Muito específico, muito específico. E aí, muitos desses programas, eles exigem uma atenção especial, né? Para poder pedir e tudo mais. Por isso que é importante, né? Ter o apoio, o aval aí do gerente, trocar ideia com ele, né? Eu queria saber o seguinte, o Sicoob, ele auxilia, né, o empresário nesse processo de entender as regras, de identificar, ele ajuda entendendo o tipo de negócio, ele auxilia nesse sentido? Auxilia, igual, né, falei mais cedo, o gerente, ele vai sentar com o empresário, vai entender qual que é a necessidade dele e vai ajudar a caminhar por essas regras, porque assim, igual eu falei, né, essas linhas, esses fundos de aval, os incentivos governamentais, tem muita regrinha, né? Tem alguma burocracia a mais, né? Não é uma coisa que vem pré-aprovada na sua conta, igual as linhas que você tem um crédito rápido e fácil ali num pré-aprovado na sua conta. É mais burocrático.
E os nossos gerentes do Sicoob, eles são bem treinados, são espetaculares, assim. Você sentar com um gerente nosso aqui de Carmópolis ou de qualquer agência nossa, ele vai... muitas vezes o empresário não tem tempo também de ficar estudando isso, né? Ele está preocupado com outras coisas da sua empresa e o gerente vai sentar com ele ali, vai desenhar, ele vai navegar por essas regras aí, entender qual linha se adequa melhor para a sua necessidade. Se vai ser o capital de giro, se vai ser um investimento a médio e longo prazo, se vai ser um investimento maior, ele vai ajudar a entender. Entre elas, eu estava falando aqui dessas linhas, né? Eu comecei com o Pronamp, que é limitado a 250 mil. O FAMP, eu esqueci de falar que o FAMP, ele já tem um limite um pouco maior, é claro que vai depender da linha. Certo. Se é capital de giro, é um valor um pouco menor. Né? Se é investimento, aí já sobe, o valor já triplica, quadriplica. Então, dependendo do objetivo, o FAMP pode chegar a limites muito maiores do que o Pronamp, por exemplo. Uhum. E aí a gente tem também o FGI, que é o Fundo Garantidor de Investimentos, que é também um fundo garantidor, ele também funciona como um fundo de aval, só que aí ele já é mais do médio empreendedor, médio empresário, que aí também, como o próprio nome diz, aí já foge do capital de giro, ele é mais para investimento, médio e longo prazo. E aí são valores, os limites são bem maiores aí, né? Uhum. Aí vai chegar na casa do 1 milhão para cima. Certo. Mas tudo de acordo ali com o seu faturamento, com o que a sua empresa precisa, né? Com o planejamento que foi feito para ela ali. Até com o Fred, a gente falou sobre essa questão de planejamento, a importância do planejamento, né? Uhum. Eu queria o seu olhar aí, que você está à frente, conhecendo tanto essa parte de recursos e tudo mais, olhando para 2026, né? Você enxerga um cenário favorável para investimento, para expansão, né, das empresas locais aqui? Qual que é a sua expectativa para 2026? Olha, o cenário ele está apontando para queda da taxa Selic, a taxa básica de juros, né, que regula todos os juros no Brasil, investimentos estão atrelados a taxa Selic. Então, a taxa Selic aumenta, os juros do crédito aumentam, né? Geralmente é utilizada essa alta para segurar a inflação. Então, tem um cenário caminhando para uma inflação mais controlada. Legal. Uma manutenção ou até uma queda dessa Selic para 2026, né? E se isso realmente se concretizar, a gente vai ter créditos mais baixos. Tanto das linhas comerciais tradicionais... dinheiro mais barato. Dinheiro mais barato. Vai sobrar mais dinheiro no bolso do empresário. É claro que é uma tendência. Pode ser que ela se concretize, pode ser que não. Porque ano que vem a gente tem eleição, né? O cenário econômico muda. Então, se essa tendência, né, que está sendo prevista para 2026 se concretizar, a palavra é expansão e crescimento. Que legal. Né? É claro que a gente tem que ficar observando aí o cenário macroeconômico, né? Uhum. Tanto do mundo quanto aqui no Brasil. Igual eu falei, vai ter eleição, muita coisa vai rolar ano que vem. Uhum. Mas o Banco Central, na última reunião do Copom, está sinalizando essa possível queda. Uhum. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa fala aqui. Eu ia te pedir um recado para os nossos associados, então você já vai mandar esse recado. Porque é o seguinte, essa no caso da Selic, é porque teve uma previsão também de 24 para 25. Certo. E ela se manteve, até aumentou. Né? Então, assim, tinha uma previsão de queda também, mas ela aumentou. Certo. Mas, assim, geralmente essas previsões, elas costumam seguir uma linha e geralmente mantém ou cai. Então, assim, não é quase... não chega a ser imprevisível. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque eu falei aqui que o ano que vem... O Reginaldo falou. Vai cair, que vai sair, né? Faça o seu planejamento. Não, e você deixou muito claro, né? Procure seu gerente, converse, né? Porque o cenário ele vai mudando, né, Reginaldo? Como você falou, ano político, tem toda uma... A gente tem que observar todas as coisas, né? O que a gente está falando aqui é um prognóstico, né? Exatamente, um prognóstico. O Banco Central que está sinalizando isso. Como ele já sinalizou o ano retrasado e não se concretizou da forma que a gente imaginava. Mas o cenário é otimista, sim. É para crescimento. Que bom, graças a Deus. Vai ficar todo mundo muito feliz de ouvir isso, viu, Reginaldo? Tomara. Reginaldo, a gente te agradece muito, muito por esse papo esclarecedor. Se a gente ficasse aqui, a gente ficaria por horas, né? Um papo delicioso. Foi muito bom ter você conosco aqui. Agradecer ao Sicoob, né? Ter te cedido para estar aqui conosco. Você é um parceiro da Sincara, o Sicoob é um parceiro, né? Assim como o Sebrae. Então, te agradecer, viu? Por ter esclarecido, por ter trazido esse assunto tão importante para nós e para o nosso associado. Obrigado. Eu posso fazer um disclaimerzinho rapidinho? Com certeza. Com relação ao Sicoob? Deve. Porque a gente falou aqui de instituição, né? Então eu sou suspeito para falar, que eu trabalhei em banco já há 21 anos, agora 12
na cooperativa de crédito, né? Especialmente falando do Sicoob, cooperativas de crédito em geral. Certo. O empresário às vezes não sabe, né? A cooperativa de crédito, ela não tem fins lucrativos. Não tem fins lucrativos. O que isso significa? Que a gente não visa o lucro máximo, igual aos bancos, né? Então, o valor que chega de taxa para os nossos associados, para os nossos cooperados, é muito menor do que uma instituição convencional, comum, né? Agora, a gente não confunde instituição sem fins lucrativos com instituição de caridade. Sim. O que acontece é que esses gerentes que eu elogiei bastante aqui, que eles têm que ter um treinamento, né? Tem um salário, tem uma estrutura física para atender um associado, tem uma estrutura tecnológica que a gente tem que manter e ampliar. Nosso aplicativo foi eleito 3 vezes o aplicativo Internet Banking, o app, Super App Sicoob, foi eleito por 3 anos consecutivos o mais seguro do Brasil. Legal. E isso tudo demanda de um investimento. Então, como que funcionam as cooperativas em geral, não só o Sicoob Centro-Sul Mineiro? Isso tudo é caro, é um investimento, né? Tem custos e investimentos que as cooperativas têm que arcar. Então não é instituição de caridade, tem isso para arcar, esse investimento, e aí depois que a gente tem a cooperativa tem que ter naturalmente, como qualquer empresa, um resultado. Sim. Esse resultado ele é utilizado para pagar esses investimentos, as despesas em tecnologia, em pessoal, em estrutura, e ainda sobra dinheiro. E o que sobra é revertido para os nossos cooperados, para os associados. É como se o Itaú pegasse lá os bilhões que ele tem de lucro e dividisse entre os correntistas. Sim. Isso só acontece na cooperativa de crédito. Aí eu só pedi esse espaço. Não, mas tá peço perdão para fazer esse disclaimerzinho aqui da cooperativa. É importante dizer. Não só o Sicoob Centro-Sul Mineiro, cara, qualquer cooperativa de crédito. Super legal, muito bom. Mas eu agradeço pela oportunidade de trazer um pouquinho aqui algum esclarecimento, né? E fico à disposição. Não, e de suma importância para o associado, né? E esse foi mais um episódio do Assincast, o podcast da Assincar. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe que, assim como esse, outros assuntos de grande interesse dos empresários, dos nossos associados e outros empresários que possam estar acompanhando nas nossas redes. Obrigada.